Olá, boa noite. Hoje e amanhã o NE2 entrevista as candidatas ao governo de Pernambuco. Estamos ao vivo para todo o estado com as TVs Asa Branca e Grande Rio. A entrevista terá 20 minutos de duração e a ordem foi definida por sorteio feita na presença dos assessores das candidatas. Hoje, aqui no estúdio, vamos receber a candidata Raquel Lira, do PSDB. Candidata, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Márcio. Prazer estar aqui. Prazer enorme recebê-la. Para essa entrevista, nós fomos consultar seu programa de governo e queremos conhecer melhor as suas propostas aqui para o Estado. Candidata, seu tempo passa a contar a partir desse momento. No plano de governo, a senhora diz na parte da saúde que está a tecnologia como prioridade também na área da saúde. Está lá a digitalização dos processos, do prontuário único também. Para a gente entender, candidata, onde o paciente for atendido, o médico saberá o histórico dele no computador? Inicialmente, me permita, Márcio, cumprimentar a todos os que estão em casa, chegando em casa do trabalho, no trabalho, nos ouvindo nesse segundo turno sobre o futuro de Pernambuco. Eu quero agradecer a todas as mensagens de carinho que tem recebido de Pernambuco todo. É isso que me mantém de pé. Me permita, Márcio, meus meninos estão assistindo em casa. Beijo, João, beijo, Nando. Mamãe já chega. Eu quero falar um pouquinho sobre a saúde pública. A saúde hoje é um dos problemas que mais atingem a população do nosso estado. São filas intermináveis de exames, de cirurgia. 50 mil pessoas estão nas filas esperando aqui em Pernambuco. Saúde será a prioridade, não do discurso, mas na prática. Em Caruaru, quando eu fui prefeita, eu tive a oportunidade de cada R$ 4 que gastamos, um foi na área de saúde. E a gente vai fazer isso em Pernambuco. A gente fez o prontuário eletrônico nas unidades básicas de saúde e agora estão sendo implantados nas unidades especializadas. A ideia é garantir mais eficiência no uso, né, da saúde pública. A gente tem mais de 90% da população usuária do SUS. O uso de tecnologia é fundamental. Lá a gente não precisou nem comprar o software. Quem fez o sistema foi um próprio trabalhador da Secretaria de Saúde. Em todas as unidades básicas de saúde, o cidadão, onde quer que ele seja atendido, o médico tem acesso ao seu prontuário. É isso que a gente quer fazer em Pernambuco. É claro que o governo do estado tem uma capacidade extraordinária de conseguir chegar mais junto dos municípios, colocar isso nos hospitais. Imagina só, da atenção básica para as unidades de pronto atendimento, para as unidades as UPAs especialidades e os hospitais da rede própria e da rede de organizações sociais. O paciente, onde quer que ele seja, ele não precisa contar a sua história inteira, nem se lembrar dos medicamentos que toma, mas o prontuário eletrônico vai estar disponível. Além disso, poder utilizar a teleconsulta, que é algo que está sendo tão disseminado e que Pernambuco precisa usar a tecnologia. Agora, para isso, precisa começar do começo. Precisa reformar prédio, colocar rede elétrica, rede lógica, computador, ter sistema, treinar o nosso povo e contratar os serviços para virar realidade na vida da gente. Eu fiz em Caruaru, eu sei que eu posso fazer em Pernambuco também. A senhora disse a respeito da telemedicina que foi muito usada e adotada até hoje. Então, a senhora pretende usar recursos do Estado? O recurso do Estado, sim. O recurso existe. A gente pode usar, inclusive, todas as potencialidades que a gente tem através do Porto Digital, de startups, de empresas com o apoio da própria TI do governo do Estado, mas que já desenvolvem tecnologia e utilizam ela no Brasil, em algumas unidades já, inclusive do Recife, do Nordeste. A gente pode fazer isso em Pernambuco. Eu lhe digo que esse é o dinheiro mais bem gasto que a gente pode fazer. O dinheiro, ele existe. A gente tem que combater desperdício, desvio de dinheiro, muitas vezes corrupção, fazer um governo onde o dinheiro chegue para quem precisa, que é fundamentalmente para o povo mais pobre do nosso estado, que usa o serviço público de saúde. E a tecnologia é um grande aliado para poder garantir mais eficiência e que a saúde chegue para todos, mesmo nos locais mais distantes, onde não tem um médico especialista, poder, através de videoconsulta, a gente chegar na vida de quem precisa. Uma outra proposta da senhora é criar um cadastro e protocolo de autismo aqui no estado, inclusive tendo um centro de referência, um núcleo também espalhados pelo interior. Como é que será feito esse cadastro, candidata? Márcio, é uma excelente oportunidade de falar para cerca de 2 milhões de pessoas em Pernambuco que têm algum tipo de deficiência. E olha, quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, a gente fala dos seus cuidadores também. Na grande maioria, mulheres. A gente não tem nenhum protocolo para autismo em Pernambuco. Eu tenho conversado com muita gente e com muitas mães que têm filhos autistas. Mães, pais. Eu encontrei, nessa minha caminhada,
duas mães que têm 3 filhos autistas. Uma delas é Jéssica. Ela disse da dificuldade para conseguir o benefício de prestação continuada, para conseguir o atendimento multiprofissional. Eu fiz em Caruaru o censo do autismo, distribuí a carteira do autista. A gente fez um AME Saúde Infanto-Juvenil com neuropediatra. Colocamos apoio nas escolas. Precisa ser feito isso em Pernambuco de maneira descentralizada. Em cada região do nosso estado ter atendimento multiprofissional, garantir o diagnóstico e o diagnóstico precoce, porque cada tempo que a gente perde para poder ter o diagnóstico de uma criança que tem algum tipo de deficiência e autismo, ela perde uma oportunidade de poder desenvolver as suas potencialidades. E tudo que a gente quer para nossos filhos é que eles sejam bem cuidados. Dá para fazer, não é a coisa mais cara. E, candidata, a senhora já definiu quais são as cidades que devem receber ou o núcleo ou então o centro de referência aqui no estado? A senhora falou sobre regiões, mas a minha pergunta é sobre cidades. Nós vamos fazer onde haja capacidade de regionalmente fazer o atendimento dessas pessoas, além de a gente garantir também o apoio aos municípios para que eles possam também, através das suas estruturas, inclusive de saúde da família, chegar mais junto dessa população, fazer o censo dos autistas em Pernambuco, né? Fazer o censo das pessoas com deficiência, entender onde é que essas pessoas estão. É claro que o censo que está sendo feito agora vai nos ajudar muito nessa leitura, mas a gente precisa do diagnóstico, precisa do olhar atento, da saúde dentro da escola, como a gente fez em Caruaru, para poder garantir ali já o diagnóstico e, com isso, já encaminhar para o tratamento e cuidar dos cuidadores, de quem cuida dessas crianças também. A senhora falou do Centro de Referência de Autismo, mas também a senhora, entre as propostas do seu plano de governo, está implantar centros especializados de reabilitação para pessoas com deficiência. A senhora já definiu também onde seriam esses centros? Olha, eles serão espalhados em Pernambuco inteiro, por nossas regiões. Nós temos 12 regiões de desenvolvimento. A população de uma para outra é diferente. A gente vai fazer de acordo com as distâncias, onde estão as pessoas, a melhor logística. Porque eu tive na ACD recentemente. Você sabe, Márcio, quanto tempo demora? Tem demorado para entregar, por exemplo, uma cadeira de roda, órtese, prótese, 2 a 3 anos. O Estado passou 2 anos sem passar recurso para a ACD. E não pode ser só aqui no Recife. As pessoas têm que vir 2, 3 vezes para poder ter feito a sua órtese e prótese. Olha, isso é mesmo que não atender. A gente precisa descentralizar, garantir no Agreste, garantir nos sertões do nosso estado, nas zonas da mata, na região metropolitana do Recife, de maneira descentralizada, na metropolitana norte, na metropolitana sul e com resolutividade, garantindo rapidez nessa entrega das órteses e das próteses para permitir que as pessoas possam se reabilitar. Com fisioterapia, inclusive, com terapia ocupacional. Lá em Caruaru, a gente colocou centros de fisioterapia, inclusive, dentro de unidades básicas de saúde. É possível fazer, a gente já fez em Caruaru e eu sei que eu posso fazer em Pernambuco também. Candidato, vamos falar agora sobre gestão. Quando o governo anuncia a implantação de um conjunto habitacional, as pessoas, né, são levadas para alguns locais, quando chegam, passam a ocupar esses locais, essas unidades habitacionais, percebem que não há o transporte, porque a empresa de transporte não foi avisada sobre isso. Lá tem conhecimento de que há racionamento de água também. Um outro problema enfrentado em várias cidades. A prefeitura vai, asfalta a rua e a Compesa vem e abre vários buracos. Minha pergunta, o que precisa ser feito para que isso não aconteça? Bem, Pernambuco, falando sobre moradia, tem um déficit habitacional gigante. Falta casa com dignidade para que as pessoas possam viver. E garantir casa é garantir cidadania, dignidade, acesso à saúde, inclusive com saneamento básico. Tem que garantir mobilidade para essas pessoas. E olha, eu visitei muitos lugares e dentre eles eu vou citar a comunidade do Bode, aqui no Recife. Eu visitei e conversei com muita gente, inclusive com o Lu. A família dela toda mora lá, uma família super numerosa. 30 anos morando em Palafita. Não dá mais. A gente precisa construir casa para essas pessoas. Não dá mais para chover e chuva ser sinônimo de morte na região metropolitana do Recife, por falta de investimento na construção de novas habitações, em córregos, em canais, em saneamento básico, para impedir que a água chegue e arraste tudo. Nós vamos fazer isso. A gente entregou em 5 anos em Caruaru como prefeita 4.500 habitações, beneficiando 20 mil famílias, 20 mil pessoas. E olha, aqui o governo Paulo Câmara, em 8 anos, entregou menos de 4 mil casas, enquanto a gente tem dinheiro depositado em caixa
da Caixa Econômica Federal, a gente tem 10 mil unidades habitacionais com obras não concluídas. Nós vamos garantir a conclusão dessas obras, a entrega de pelo menos 50 mil habitações para quem mora em área de risco, garantir investimento em saneamento básico. Saneamento básico é cidadania, garante segurança mais para quem vive nos morros, nas comunidades, nas encostas, para que o saneamento não permeie a terra e, com isso, não fofe, para quando vem a chuva arrastar tudo. Não tem passe de mágica para isso. Eu construí canais em Caruaru quando há 30 anos não se construíam mais, em parceria com a Universidade Federal. Captamos recursos, pegamos dinheiro emprestado e colocamos o investimento na realidade da vida das pessoas. Não se muda com discurso, nem com palavra fácil, mas com muito trabalho, capacidade de liderança e de tirar projeto de papel. E garantir também a possibilidade de acesso de mobilidade, para que as pessoas tenham o direito de ir e vir nas suas casas. A senhora falou sobre mobilidade, a minha pergunta. A senhora prometeu implantar o bilhete único entre o metrô e o ônibus. A senhora poderia explicar com detalhes como é que isso vai funcionar na prática, caso a senhora seja eleita? Um dos grandes desafios aqui para quem vive na região metropolitana do Recife é a mobilidade. Somente no metrô, cerca de 200 mil pessoas utilizam ele todos os dias. Uma dessas pessoas é Roberta. Eu encontrei Roberta anteontem. Fui almoçar com minhas crianças e Roberta sai da loja que ela trabalha e disse assim: Raquel, você lembra de mim? Você me encontrou no metrô. Eu moro em Paulista. Fui eu que disse para você que passo 2 horas para sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa de volta. Muitas vezes sofrendo assédio sexual, empurra em horário de pico. A gente precisa, a governadora de Pernambuco, a próxima governadora, chamar para si a responsabilidade. E eu farei assim. Irei ao presidente da República para dizer: olha, vai cuidar do metrô, se não vai, me dê que eu tomo de conta. E nós vamos ter que garantir investimento no metrô, na sua requalificação e na sua expansão. E garantir integração com os ônibus, reformar os 26 terminais integrados que estão sucateados e garantir a tarifa única. A tarifa única implica dizer que nós vamos acabar com os anéis, que quem mora mais longe, muitas vezes que são as pessoas que têm menos renda, mais pobres e conseguem comprar a sua casa ou alugar uma casa mais longe, vão ter uma tarifa mais justa, integrada com a tarifa do metrô, para permitir o direito de ir e vir dessa população, para trabalhar, para ter lazer, para estudar. É assim que a gente vai poder transformar Pernambuco. Não é fácil, mas a gente vai fazer junto. Candidato, vamos falar sobre os jovens, porque muitos que chegam hoje ao mercado de trabalho com problemas, né, de matemática e também de português. E a gente sabe que a maioria dos cursos que envolvem tecnologia, os cursos e as empresas pedem o mínimo, né, do conhecimento em matemática e português. O que a senhora pretende fazer para melhorar o ensino básico, embora sejam atribuições dos municípios, candidata? Nós vamos investir fortemente na educação básica e construir 60 mil vagas de creche. Trabalhar para garantir a alfabetização das crianças na escola, mesmo que ela já tenha passado do ano de alfabetização. É verdade, grande parte das nossas crianças estão lá no 7º ano, no 8º ano, não sabem ler nem escrever. A gente resolve isso na raiz. Foi assim que eu fiz em Caruaru. Saímos de 5 mil vagas de creche e fomos para mais de 10 mil vagas de creche e educação infantil. Lá desenvolvemos um projeto pedagógico que garantia a criança sair com 6 anos de idade já sabendo ler e escrever. Assim, a gente garante uma criança muito mais independente no futuro. Agora, vamos fazer uma grande força-tarefa para erradicar o analfabetismo na nossa rede de educação, na rede municipal e na rede estadual. O governo Paulo Câmara acaba não se envolvendo com isso. Nós vamos entrar no ensino fundamental. 40% do ensino fundamental 2 em Pernambuco é feito pelo próprio estado de Pernambuco. Nós vamos ampliar a rede de educação integral no ensino fundamental 2. Um grande programa de apoio aos municípios para a alfabetização. Construção de 60 mil vagas de creche e aliar no ensino médio o ensino profissionalizante. Técnico profissionalizante, nas escolas todas de ensino médio de Pernambuco, a qualificação profissional de acordo com a vocação de cada uma das regiões, para garantir a esses jovens empregabilidade. Afinal de contas, infelizmente, somos campeões, o 2º estado com mais desempregados do Brasil. E de cada 10 jovens nossos, infelizmente, 4 nem estudam nem trabalham. Como criar uma alternativa? Como mudar Pernambuco? Com quem? Quem de fato pode representar a mudança que Pernambuco precisa? Eu me apresento como alguém que já conseguiu fazer em Caruaru, batendo recorde de geração de emprego de carteira assinada dos últimos 20 anos depois da pandemia. É possível fazer em Pernambuco também. Candidato, o que a comunidade LGBTQIA+, pode esperar de uma gestão sua? Eu, se tiver a honra
de ser a governadora de Pernambuco, se o povo me der essa honra, como me deu de ser 2 vezes deputada estadual, de ser 2 vezes prefeita da minha cidade, reeleita com quase 70% dos votos, eu vou governar para todos. Foi assim que eu fiz em Caruaru. É assim que a gente quer fazer em Pernambuco. É por isso que eu tenho dito que, em lugar de levantar muros, como pretende a candidatura adversária, nós vamos construir pontes, cuidar de todos, trabalhar pela redução fortíssima da violência, conjuntos pela segurança. Nosso Estado é um Estado diverso. Nós vamos acolher, cuidar, proteger, qualificar para o mercado de trabalho, garantir a proteção da violência, acolher nas escolas a todos, governar para todos com democracia, de maneira justa. Eu fiz em Caruaru, eu sei que a gente pode fazer em Pernambuco também. Candidata, vamos falar de agricultura, porque no seu plano de governo está lá destacado que implantar tecnologias de baixo custo para a agricultura familiar. As tecnologias sobre as quais a senhora se refere foram implantadas em algum município ou então seriam novas, candidata? Bem, cerca de 800 mil famílias vivem da agricultura familiar em Pernambuco. Eu quero falar com você, que se acorda todo dia de manhã bem cedo, 4 horas, 5 horas da manhã, que pega a enxada, que vai para o sol e para o sereno, trabalhando para garantir a comida na nossa mesa. É com você, é para você que eu quero trabalhar. Para quem é de Caruaru sabe muito bem que eu cheguei junto, perto. A gente fez aração de terra, distribuição de semente, apoio técnico, silagem, barreiros, barragens, sem nunca perguntar a cor da bandeira partidária que você defendeu ao longo da sua vida, em quem você votou. Nós vamos chegar na vida de quem vive na zona rural, dos invisíveis. Com isso tudo, com apoio técnico, vamos reestruturar o IPA. A tecnologia a baixo custo a gente fez em Caruaru, por exemplo, com agroecologia. Garantir alimentação feita com menos, quase que praticamente alimentação orgânica para enriquecer uma alimentação mais saudável para a nossa gente. Linkar essa produção da agricultura familiar com o restaurante Bom Prato, com o restaurante popular que a gente quer construir dentro das nossas escolas, a produção de lá, garantir, como a gente fez em Caruaru, feiras de agricultura familiar, galpão específico para a agricultura familiar, eliminando o intermediário e com isso também poder trabalhar a pecuária, a avicultura, a integração da pecuária com a forte oportunidade que a gente tem em Pernambuco, especialmente com grandes empresas se instalando no nosso estado. É possível gerar muito emprego e renda onde as pessoas vivem, garantindo também o apoio técnico e crédito desburocratizado, porque ninguém consegue acessar o crédito da Agência de Fomento de Pernambuco. O Bora Empreender é esse programa, que vai chegar também na zona rural, inclusive com o Sistema S. Fizemos em Caruaru e temos várias famílias hoje sendo qualificadas com a agroecologia para poder permitir que tenham eficiência na produção e garantam mais renda para suas famílias, vivendo com dignidade no seu chão. Candidato, vamos falar da Previdência aqui do Estado, porque a LDO desse ano previa 3 bilhões e 500 milhões de reais para a Previdência dos funcionários públicos. E para o ano que vem a projeção é de 3 bilhões e 600 milhões. Caso a senhora o déficit, aliás, de 3 bilhões e 600 milhões do ano que vem, desculpa. Caso eleita, como é que a senhora pretende lidar com esse déficit da Previdência aqui do Estado? Bem, quando eu fui prefeita de Caruaru, de fato, um déficit atuarial de quase 600 milhões de reais. É claro que, olhando para uma estrutura e para outra estrutura, é diferente. Mas a lógica de poder ter o cuidado para garantir que quem dedicou a sua vida ao serviço público, e aqui eu falo com os servidores públicos do Estado de Pernambuco, eu sou servidora pública também do Estado, e sou servidora pública há mais de 20 anos, fui advogada do Banco do Nordeste, fui delegada da Polícia Federal, sou procuradora do Estado de Pernambuco, tratarei com muita responsabilidade a Previdência do nosso Estado, sem palavra fácil, sem demagogia. Nós vamos abrir os números e garantir que a gente possa ter o direito à aposentadoria, à pensão, para quem perdeu o seu ente, que era servidor público, e ele possa ter o seu direito à manutenção da sua vida, da sua família, né, quando garantindo a manutenção da nossa Previdência. Não é algo simples. A Previdência no Brasil é um grande nó. A gente precisa garantir equilíbrio. E tem diversas formas de fazer isso. Estudos atuariais, que são nomes difíceis para coisas que é manter o equilíbrio, para conseguir pagar as contas do que a gente tem de Previdência, é fundamental. A gente conseguiu garantir as pessoas se aposentando no tempo certo. Teve o direito a aposentar, garantir a aposentadoria que ele receba pela sua aposentadoria. Esse é o trabalho que a gente vai fazer junto com os servidores do nosso Estado.
Como é que a senhora pretende formar um secretariado para administrar o Estado? Perfil técnico ou político com participação das mulheres? Olha, Pernambuco vai eleger a sua primeira mulher governadora. E eu tenho como vice Priscila Krause, uma mulher aguerrida, deputada estadual, que sempre apontou mau uso, desvio, buscando a eficiência do gasto do recurso público. Montei o secretariado em Caruaru, um secretariado técnico capaz de atender às demandas do nosso município e melhoramos todos os nossos indicadores. Garantimos melhoria na atenção básica, redução da mortalidade infantil, diminuímos a violência, reduzindo os crimes de homicídio através do Juntos pela Segurança em 50%, os crimes de roubo em 70%, batemos recorde de geração de emprego com carteira assinada, não se faz gestão com discurso. Eu sempre digo que fale por mim, mais do que as minhas palavras, o meu comportamento durante a minha vida pública, as minhas atitudes. Eu fiz um governo com secretariado técnico, com sensibilidade política, capaz de ouvir o povo e construir com eles as soluções, porque quem mais sabe como a gente deve construir as soluções que o nosso povo precisa é ele mesmo, que vive nas cidades, na zona da mata, nas comunidades, tem a resposta na ponta da língua. A gente precisa sonhar junto, ter a capacidade de transformar o sonho em projeto e tirar o projeto do papel. Fomos recorde de transparência, recorde de eficiência de gestão pública, gestão premiada. E nós vamos garantir a participação de mulher, sim. Lá em Caruaru, secretária da Fazenda, de Planejamento. Eu quero agradecer a presença da senhora aqui no NE2 essa noite. 20 minutos de entrevista. Obrigado pela participação. Estourei o tempo, né, Márcio? Obrigada a você que está em casa. O que eu peço é uma oportunidade de poder mudar Pernambuco. Eu sou Raquel Lira, meu número é 45. Obrigado, candidata. Obrigada. Essa entrevista você pode rever no Globoplay e também no G1 Pernambuco. Lá você vai encontrar o plano de governo das candidatas que estão no segundo turno. Amanhã vamos entrevistar aqui no estúdio Marília Reis, do Solidariedade. Depois do intervalo, você fica com as notícias da sua região. E agora você acompanha. Eu dou lá uma boa noite para você. Nesse primeiro bloco, você acompanhou a entrevista com a candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB. E agora você confere as notícias locais. 3 veículos se envolvem em uma colisão na BR-104 aqui em Caruaru. Cidades do Agreste registram homicídios durante o final de semana. A apreensão de drogas no Agreste e o Sertão são os destaques do dia. No começo da tarde de hoje, 3 carros se envolveram em uma colisão na BR-104 em Caruaru, no sentido Toritama. O veículo branco ficou com a frente destruída e os outros 2 carros pretos foram atingidos parcialmente. O trânsito ficou congestionado. Um guincho foi chamado e a via foi liberada. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 41 anos, na noite de domingo, no município de São Benedito do Sul. De acordo com testemunhas, a vítima era o dono do bar e houve uma discussão com um dos clientes. O proprietário do estabelecimento foi morto com golpes de arma branca. O suspeito segue foragido. Foi liberado do IML o corpo de José Severino da Silva Neto, de 67 anos, que foi morto na zona rural de Cupira. O caso aconteceu durante o final de semana. Em Gravatá, outro assassinato foi registrado. Felipe Santos de Lima, de 32 anos, estava no Bairro Novo, quando foi assassinado a tiros por 2 homens. Os suspeitos estavam de moto quando se aproximaram e atiraram nele. Outros homicídios também foram registrados nos municípios de Correntes e Agrestina. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 100 quilos de maconha hoje em Sertânia, no Sertão. A apreensão aconteceu na BR-110. Os policiais deram sinal de parada para o motorista de um carro, mas ele não obedeceu e tentou fugir. Houve perseguição. O motorista abandonou o carro e fugiu pelo mato. Dentro do veículo, os policiais encontraram o entorpecente, que estava embalado. E continuam as obras na Avenida Brasil, aqui em Caruaru. A via de aproximadamente 2 quilômetros é bem conhecida dos motoristas que passam pelo local pela falta de condições. Agora é rezar para que finalmente a obra seja concluída e que dure.
A Avenida Brasil é uma importante via de acesso à cidade de Caruaru. São 2 quilômetros entre a PE 95 e a Avenida Portugal. É rota diária para muita gente que vem dos bairros até o centro da cidade e também de outros municípios, como Riacho das Almas. O vai e vem dos veículos que fazem lotação é intenso. Como a avenida está passando por reforma, sobram reclamações. Tá péssima a estrada, viu? Tá péssima a estrada. A situação é essa que o senhor está vendo aí. Então vamos ver se agora com essa recapeação que vão fazer aí, vamos ver se vai dar uma melhorada, né? Ninguém sabe quando é que vai ser concluída, né? Viu? Que essa avenida aqui, Brasil, nunca fica boa na vida. Todo jeito é assim. Não, essa estrada aqui tá péssima. Enquanto não ajeitar isso aqui, o camarada estoura retentor, faz tudo aqui nessa estrada. A obra de melhoria na drenagem e pavimentação da Avenida Brasil é financiada por um empréstimo do Finisa. Os serviços paralisaram em maio deste ano, quando houve o rompimento de contrato com a primeira empresa contratada. De acordo com a Prefeitura, a nova empresa contratada para concluir os serviços na Avenida Brasil, em Caruaru, deve entregar a obra até março de 2023. Ainda de acordo com o município, o valor permanece o mesmo, R$ 2.377.000. Para não prejudicar ainda mais o trânsito no local, a obra foi dividida em etapas. Atualmente, a equipe está trabalhando entre a PE 95 e o posto de combustível no acesso ao bairro São João da Escócia. O engenheiro da Prefeitura diz o que está sendo feito e qual o prazo para a conclusão dessa primeira etapa. A gente está hoje executando toda a parte de reforço de subleito, execução de base, subbase, de acordo com a necessidade do dimensionamento para a pavimentação daqui da Avenida Brasil. A gente está aí atacando hoje 25% de toda a extensão dela, já que ela começa aqui na PE 95 e a gente vai até a Avenida Portugal. Esse trecho aqui que vai desde a PE 95 até o trecho ali da passagem molhada é o mais crítico da obra hoje. Então aqui a gente vai estar fazendo um trabalho bem mais bem feito. A gente está executando todo o sistema de drenagem, todo o sistema de captação, já que não existia, e isso degradava bastante a situação do pavimento. Quem passa pela Avenida Brasil e vê equipes trabalhando, alimenta a expectativa de ver o serviço concluído. Vai melhorar, se Deus quiser, vai melhorar. É uma expectativa antiga, né, que a gente tem mostrado aqui no AB2. Vou pedir para colocar novamente as imagens para a gente acompanhar hoje como é que tem sido a obra. A gente sabe que nesse momento, claro, pelo fato da obra estar acontecendo, né, a obra de qualificação vai por algum momento prejudicar e está nessa situação ainda mais crítica, mas a gente espera que em março de 2023, como foi apresentado nesse prazo final, possa de fato ter uma resolução do problema. A Avenida Brasil há uma complexidade, né, em torno dessa obra. Devido a isso, várias vezes medidas paliativas foram realizadas, mas a solução não veio. Dessa vez, parece ter aí um investimento maior, né, como acompanhamos na reportagem também, um trabalho maior para que se possa, enfim, ter uma obra que não só seja entregue à população, mas também que dure, né, que tenha uma durabilidade. É o que a gente acompanha, né, foi falado aí, inclusive explicado as etapas por parte do engenheiro civil da Prefeitura. A gente segue acompanhando e aguardando, então, que em março de 2023 possa, enfim, né, por fim, a um grande problema que é a Avenida Brasil, que a gente tem mostrado nos últimos anos aqui nos nossos telejornais. Agora, às 7h33, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco, Riacho das Almas vive uma situação de emergência por conta da estiagem. Os detalhes depois do intervalo. A cidade de Riacho das Almas está em situação de emergência pela estiagem. A decisão foi publicada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Entenda na reportagem. Não chove desde o início deste segundo semestre. E os efeitos da estiagem podem ser vistos em municípios do agreste de Pernambuco, como Riacho das Almas. Por aqui, a média ideal seria de pelo menos 120 milímetros de chuva por mês, no período de março a julho. Mas o registro médio ficou abaixo dos 100 milímetros. Mananciais quase secos e plantações arruinadas. As perdas na agricultura chegam a 60%. Luiz conta que o milho não vingou nos 2 hectares plantados no sítio Pinhões. A gente aqui, os nossos agricultores do Nordeste, vem sempre sofrendo aqui com a escassez de chuva. Está um longo prazo aí. E esse ano ainda não foi possível de lucrar. Maciel plantou feijão, mas a falta de chuva prejudicou o desenvolvimento da vagem e dos grãos. Desperdício também
na área do milho. No meu caso, eu crio criação de porco, eu crio, quando acontece de lucrar, eu uso para minha criação de porco e tal. No período de 4 a 5 ou 6 meses é o suficiente, mas como se a gente não lucrar, não é possível a gente continuar lucrando. A Defesa Civil Municipal trabalhou nas últimas semanas, colhendo informações para comprovar a situação de emergência. Há uma linha para a gente seguir, né? A gente tem que fazer o preenchimento do FID, né? Identificar o problema que está acontecendo no município, geralmente por estiagem, nesse momento que a gente faz. E o decreto por estiagem a gente tem que ter o registro fotográfico, né, das regiões, informar o que está sendo afetado e informar também os prejuízos, tanto eles públicos e privados, né? A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil publicou um relatório no Diário Oficial da União, em que reconhece a situação de emergência por conta da estiagem em 7 municípios brasileiros. 1 no Espírito Santo, 1 na Bahia, 1 município na Paraíba e ainda no Rio Grande do Norte e no Piauí, além de 2 municípios em Pernambuco, em Pombos e Riacho das Almas, onde cerca de 2.000 famílias dependem das atividades no campo para sobreviver. A publicação desse decreto, né, da situação de emergência, ela permite a manutenção do serviço do Exército, né, da colocação da água potável que é distribuída para a população, e também outras ações que a gente espera que o governo federal venha a fazer, como investimentos na construção de novos locais para armazenamento da água, novos açudes, novos barreiros. Bom, e antes de terminar o AB2 dessa segunda-feira, eu tenho 2 convites para você. Amanhã, na CBN Caruaru, a partir das 10 da manhã, você confere mais um debate entre as candidatas ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, e Marília Reis. O debate acontece em Recife, na sede da FIEP, o debate da indústria com as candidatas ao governo de Pernambuco, que terá mediação do jornalista Aldo Vilela, diretamente da CBN Recife, com retransmissão para a CBN Caruaru. Então o programa CBN Caruaru vai ser menor, de 9 às 10, a partir de 10 horas da manhã, seguindo até o meio-dia, o debate da indústria com as candidatas ao governo de Pernambuco, Marília Reis, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. E como você acompanhou no início desta edição, tivemos os primeiros 20 minutos do jornal destinados, né, a ouvir a sabatina da candidata Raquel Lira, do PSDB, realizada pelo jornalista Márcio Bonfim. Amanhã é a vez da candidata Marília Reis, do Solidariedade. Fica o convite para que você também possa acompanhar. A B2 dessa segunda-feira está terminando. Para você, um bom início de semana. Até amanhã.